Batalha espiritual, luz e treva? O que a espiritualidade tem a dizer sobre isso? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Cigano. Já se inscreve aqui, clica em todos os botões que aparecerem na sua tela para você não perder nenhuma novidade aqui no canal. Comenta aí embaixo qualquer coisa sobre o nosso tema, o que você acha, o que você já ouviu falar que é uma batalha espiritual, porque hoje trouxemos aí uma mensagem muito maravilhosa, especialíssima, de uma entidade que é grandíssima, saudosa, né? Tava com muita saudade dessa entidade que aparece, às vezes deixa umas mensagens, e ele trouxe uma mensagem muito importante sobre a batalha de luz e treva no plano astral, que nosso reflexo do plano físico faz lá e o que o reflexo de lá faz aqui. Então vamos ao nosso querido texto. Vocês dizem: como não desconfiar e se preocupar na rua hoje em dia? Todo lugar parece tão violento. Ser ingênuo ou descuidado é justamente entender que é inimigo antes de refletir as suas próprias origens. A verdade é que a humanidade está consumindo cada vez mais medo do mundo e conta com alguns encarnados muito habilidosos para isso. É que, consumindo um fluxo constante de notícias sobre desgraças, roubos, mortes, violência, medo, fofocas, se tornou o padrão comum. E então, com o medo, se prefere manter seguros dentro de casa, assistindo ainda mais dessas notícias, ressoando energias cada vez mais densas, atraindo cada vez mais sofredores do outro plano para perto e dentro da sua casa. O efeito dos miasmas e os atratores energéticos não se perdem de uma hora para outra e não vêm se perdendo com uma regularidade que estão se permitindo vibrar nessa própria frequência. Na verdade, essa é grande parte da verdadeira batalha espiritual, feita nos lares de cada um, nos ambientes de trabalho, nas sorveterias, esquinas e todos os outros lugares em que se permite perder a fé e estão contra vocês mesmo em alguns momentos, esquecendo o que é a fraternidade. É o momento em que se começa a ignorar as causas dos problemas e atacar apenas as consequências. Sempre será mais fácil culpar o que está à sua frente, mas essa tentação os mantém parados, sem resoluções. Como se a situação de escassez e necessidade em que alguns irmãos vivem fosse irrelevante. A falta de oportunidade de existência, conforto, lazer e tudo mais que permite a vocês vibrarem na luz para tornar melhor a sua própria casa, planeta Terra, fosse esquecido para dar lugar a consequências dessas faltas. Essa inversão de valores prejudica a todos. É tempo de não se pensar em punir, mas em curar, consertar e não desistir de vocês mesmos. Seguir punindo sem oferecer uma verdadeira chance de mudança não acaba o sofrimento, desloca, transfere e acaba sendo mantido na mesma casa em que moram, o seu planeta Terra. Enquanto lidam apenas com os sintomas, a verdadeira doença segue intocada. As influências hipnóticas das trevas seguem vencendo no campo de batalha do seu interior. Não se resolve podar uma árvore sem curar a raiz que cresce doente até os seus últimos galhos. Nada nunca é resultado de um único fator. Não adianta dizer: é pobre, então rouba, ou é invejoso, então age mal. Cada situação é um emaranhado de histórias e vivências, traumas, aprendizados e oportunidades, ou a falta delas. O que cria uma rede complexa, difícil para vocês de entender com um olhar superficial. Cada ato, por mais simples que seja, carrega toda uma bagagem de emoções, contextos, desafios. Essa visão multilinear, a que se dedica mais tempo e carinho, vai sempre revelar que tudo está conectado. Uma visão preciosa para quebrar o grande ciclo de negatividade do seu planeta. Já foi o tempo da rota simplista de guardar dor dentro da sua atmosfera. É assim que cabe mais evolução e desenvolvimento. A missão de todo o cosmos é evoluir espiritualmente, redefinir as abordagens e ir mais fundo nas raízes dos problemas.
Só há esse caminho para quebrar os ciclos destrutivos e construir uma base sólida e trazer mudanças reais. A batalha entre a luz e a treva começa dentro de cada espírito desse plano, no olhar que se escolhe lançar sobre os outros, sobre o mundo e no que se vibra, no que se produz vibrar, na sujeira guardada dentro de casa, na percepção que nada vai realmente embora, nem a maldade, muito menos a dor. Essa mensagem poderosíssima do nosso amigo vem trazendo toda uma visão nova para a gente. Nós estamos num planeta Terra onde a gente já fala aí que nosso lixo não é lixo, nada é jogado fora de verdade. E se você, meu amigo, minha amiga, chegou a esse canal, provavelmente acredita em energia. Nenhuma energia é jogada fora. Se não for quebrado o ciclo, se não for quebrado aquele padrão de comportamento, então o nosso amigo ele traz a mensagem para a gente parar de retransmitir dor, sofrimento, mágoa e nos dá o caminho para fazer isso. E o caminho para fazer isso é esse olhar de compaixão, entendendo todos os motivos e entendendo do verdadeiro sentimento negativo que produz na gente é a origem e não o agente causador. Ou seja, a verdadeira negatividade está sempre na raiz do problema, sempre na raiz da questão, sempre no porquê mais profundo das coisas, e não na pessoa que está somente transmitindo. Esse ciclo de dor, de raiva, de brigas e de luta que nós vivenciamos o dia a dia, todo santo dia, ele necessariamente precisa ser quebrado, se o nosso objetivo é a evolução. Nós estamos numa época de transição planetária, é uma época muito bonita, e já chegou o momento dessa consciência finalmente chegar à Terra. Essa quebra desse ciclo. Não se transmite a dor que você sentiu, se ressignifica, se faz uma alquimia nela, se transforma, se transmuta, se cura. É uma hora de fazer a transformação do seu próprio eu com relação a você mesmo. Você quer ser um agente causador daquela dor que doeu em você? Ou você quer ser uma pessoa que cura a dor? E uma vez que você tenha sofrido a dor, não transmita ela. Se você sofreu um assalto, não assalte. Se você foi magoado, não magoe. Se você foi afligido por alguma doença, não mexa na cabecinha do seu amigo aí do lado para que ele também não abra as portas para a possível doença. Toda doença começa na nossa mente, no nosso coração. Então vamos tentar nos blindar nesse sentido de não ser parte mais das linhas de frente da treva, que com seus obsessores, com as suas armas hipnóticas, nos fazem ter influências negativas. Orai e vigiai. É sempre um bom conselho de ser dado, é sempre um bom trecho a ser lembrado do Mestre Jesus com relação a isso. Nesse texto a gente precisa citar Jesus, não tem como fugir disso. Ele falava de dar a outra face, não se trata de dar a outra face mais. Hoje em dia seria mais fácil o entendimento a parábola dizer: não transmita o sofrimento, não seja mais um elo dessa corrente de sofrimento. Na nossa atmosfera, nenhuma energia material escapa. Nenhuma energia material escapa. Não a que o ser humano produz. Então todas as energias elas são condensadas numa coisa que se chama psicosfera. Fica em torno da Terra. E em alguns lugares específicos mais densos, outros mais sutis. E em determinados momentos elas acabam por influenciar de uma forma mais brusca, mais forte, mais pesado a nossa vida diária. Então, com uma energia mais sutil, a gente só tende a evoluir, porque mais coisas de luz irão acontecer. Vamos sintonizar nas vibrações dos superiores, da luz, do bem, e sair dessa frequência. A frequência é como se fosse um número de telefone. Você disca para a treva ou disca para a luz. E aí depende da sua vibração, um número de telefone. Então vamos vibrar na luz, para a gente ter cada vez mais frequências boas. E isso ajuda muito mais o nosso planeta Terra do que qualquer outro tipo de ato.
Por hoje, o vídeo é esse, eu espero que você tenha gostado. Comenta aí para mim o que você achou com educação, por favor. Eu te aguardo até o próximo vídeo.